E aí pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido, gravando o primeiro vídeo dessa série de 6 vídeos que vão contar um pouco dessa história, dessa trajetória que nós, esses 7 anos, estamos vivendo junto com o Lucas. Primeiro eu quero explicar o porquê dessa data do dia 29 de novembro e a explicação tem muito a ver com esse vídeo, o tema desse vídeo, que é superação, e eu quero começar pelo início, falando um pouco, tá? E 29 de novembro é uma data muito importante. Por quê? 29 de novembro foi a primeira vez que nós viemos em Curitiba, 29 de novembro, lá de 2012. Mas antes dessa data, tem um pouco que vale muito a pena compartilhar aqui com vocês. Bom, para quem não nos conhece há mais de 7 ou até mesmo 6 anos, talvez não saiba, porque hoje nós moramos em Curitiba. Mas lá, dia 9 de novembro de 2012, nós estávamos a caminho, eu e minha esposa, da ecografia do nosso segundo filho, que no caso é o Lucas, onde nós íamos fazer nós fizemos a morfológica, que é aquela ecografia mais completa, onde verifica vários outros pontos, né, do bebê. E eu me lembro muito bem que quando nós entramos na clínica para fazer esse exame, nós estávamos ali muito felizes, né, prontos para ver ali a imagem do bebezinho em 4D na época, era uma novidade, né? Eu vi mais uma vez o batimento do coração, toda aquela ansiedade pelo nosso segundo filho. E logo que iniciou a ecografia, nós começamos a perceber que o médico, ele demonstrou uma preocupação, uma afeição, ele nos recebeu muito bem, só que ao iniciar o exame ele ficou um pouco preocupado. O seu semblante demonstrava isso. E ele ficou muito tempo calado e fazendo aquela ecografia, e aquilo já nos deixou nervosos. Até que em um determinado momento, lá nesse dia, 9 de novembro de 2012, ele largou o instrumento onde ele estava fazendo ali a ecografia, olhou muito sério para mim e para minha esposa e falou assim: vocês estão preparados para fazer o que for necessário para tentar salvar a vida de vocês? Da vida do filho de vocês, perdão? A gente se olhou sem entender, né? Falou, claro! E ele falou, então assim, eu acabei de verificar e o filho de vocês tá com um probleminha muito sério. E eu adianto que aqui em Belém do Pará, onde nós morávamos, onde nós nascemos, fomos criados, nossos familiares moram todos lá, o médico falou que naquele lugar não tinha um profissional ou até mesmo estrutura para lidar com aquele caso. E naquele momento ele iria passar o contato de um amigo dele que talvez pudesse ajudar, e se a gente topava. Eu, sem entender completamente nada do que estava acontecendo, falei que sim e pedi licença para ele, para ir ao banheiro. Pedi para minha esposa e naquele momento eu fui ao banheiro. E eu lembro perfeitamente disso, porque foi muito marcante. Quando eu entrei naquele banheiro, eu ajoelhei e falei assim para Deus. Eu falei, Deus, se eu posso te pedir alguma coisa, se tudo na minha vida me proporcionar, te pedir alguma coisa, é salvar a vida do meu filho. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que de fato o meu filho está passando, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu quero entregar meu filho a partir desse momento nas suas mãos e me guia para que eu possa fazer o que eu puder fazer. Mas eu te peço, salva a vida do meu filho, que eu acredito e confio em Ti e tenho certeza que o Senhor pode fazer todas as coisas. E continuei ali, depois finalizei essa oração e voltei e falei assim pro médico, tá, o que a gente pode fazer? Aí ele falou assim, vou ligar para ele, esperem na recepção, mas eu já adianto que se vocês puderem, hoje mesmo, eu queria que vocês estivessem em Goiânia, para amanhã eu já tentar encaixar vocês com esse meu amigo para verificar o caso do Lucas, o caso do bebezinho de vocês. Aí eu falei, tá bom, ok. Saí daquele consultório, ali mesmo na recepção da clínica, eu lembro que eu pedi para as atendentes se eu pudesse olhar, mexer no computador ali para ver as passagens para ir para Goiânia, nunca tinha ido para Goiânia, e ver como é que tava e tal. Já me assustei logo de cara, porque eu vi que as passagens estavam caríssimas para aquele dia, né? Em cima da hora e tudo mais. Aquilo já me assustou.
que era um dinheiro que eu não tinha guardado para aquele momento. E daí eu já falei, Deus, eu vou fazer o que for preciso e me ajuda porque eu quero salvar meu filho. E resumo desse primeiro momento, nós conseguimos esse encaixe com esse médico lá em Goiânia. Nós conseguimos chegar em Goiânia naquele mesmo dia, viajou eu, a minha esposa, que estava grávida do Lucas, 5 meses de gestação, e a minha sogra também estava conosco. E eu lembro que naquele momento que eu entrei naquele consultório, naquela clínica e conheci aquele médico, ele começou a nos explicar o que estava acontecendo. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. O que de fato aconteceu com o Lucas para nós estarmos aqui. É algo que poucas pessoas sabem ao fundo, de fato, o que motivou nossa vinda para Curitiba e o real caso do Lucas. Então, vai aparecer aqui algumas imagens, conforme eu fui explicando, vai nos auxiliar. O que aconteceu? Quando esse médico ele fez a ecografia lá em Goiânia, ele verificou que havia se formado na uretra do Lucas uma pequena membrana, uma pequena malformação ali na pelezinha da uretra, onde bloqueava a urina de passar. E com isso, o bebê, para quem não sabe, ele fica ali durante a gestação urinando. E parte daquela urina ali é o líquido amniótico e tudo aquilo faz parte da formação do bebê e é essencial para o seu amadurecimento, para a sua formação, né? E o Lucas parou, aquele líquido amniótico parou de circular porque ele parou de urinar, tá? E não só isso, aquela urina que continuou sendo produzida pelo corpinho dele começou a se acumular na bexiga. Vocês vão ver a bexiga bem grande ali na ecografia, e ela foi se acumulando ali ao ponto de encher tanto que esse xixi ele voltou para os rins do Lucas. E isso gerou ali uma hidronefrose, tá? Essa membrana na uretra com o enchimento da bexiga, eles classificam, né, como válvula de uretra posterior. E o que é isso? É justamente essa pele que tapa ali a uretra e acaba fazendo com que gere um refluxo ali dentro desse sistema urinário. E a hidronefrose bilateral acentuada é o que? Os 2 rins do Lucas sofreram com esse refluxo e a própria urina dele danificou os 2 rins dele. E isso gera um quadro muito complexo e muito complicado. Por quê? O rim ele é um órgão vital para a saúde. Então, enquanto o bebê está ali preso no cordão umbilical e dentro da barriga da mãe, as funções muitas delas, né, são complementadas e sustentadas até mesmo aí pela mãe, né, pelo cordão umbilical e tudo mais. E o rim estava sendo apoiado por isso. Porém, caso ele viesse a nascer com esse probleminha nos rins, ele não ia conseguir trabalhar com essa função renal e isso geraria o óbito. Porque como ele era um recém-nascido, não teria como transplantar, fazer nada, e ele viria a óbito após nascer, por não ter os rins funcionando. Esse médico ele foi muito claro com a gente. Ele falou, eu vou fazer um exame para verificar o grau da função renal do Lucas, para ver se realmente vale a pena fazer alguma coisa para que ele venha a sobreviver. Porque sem rim a criança não vai sobreviver, não tem o que fazer. Ele lembra muito bem que ele pegou uma agulha, assim, mais ou menos desse tamanho, parecendo um raio de bicicleta, e enfiou na barriga da Thay, e foi enfiando, e isso perfurou a barriguinha do Lucas, perfurou a bexiga do Lucas, e ele extraiu o xixi que estava lá dentro da bexiga do Lucas, sem anestesia, sem nada. Quase que eu fiquei com meus dedos todos quebrados, de tanto que a minha esposa apertou lá naquela maca. E ele tirou, levou aquilo para laboratório, tá? E foi fazer o exame e nos liberou. Nos contou toda essa história, que o quadro realmente era muito difícil, que se não viesse nenhum tipo de função renal, ele não poderia fazer nada, porque ele não poderia fazer um procedimento cirúrgico intraútero. Esse médico era referência em cirurgia
intrauterina e intraútero, perdão, e ele não poderia fazer nada, porque se o rim não estivesse funcionando, ele não ia colocar a vida da Tainara, no caso da mãe, em risco para salvar uma criança que ao nascer não ia sobreviver. Isso nos impactou muito. Enfim, voltamos para casa e o mais engraçado foi que, com o dinheiro de gasto de passagens e tudo mais, tudo aquilo acontecendo muito rápido, nós não conseguimos ficar no local lá. Só que a partir desse momento, nós já iniciamos e acionamos tudo que seria possível para já nos auxiliar dentro de gastos, né, financeiros. Paramos tudo, né? Eu e minha esposa paramos tudo que nós fazíamos e já fomos para Goiânia naquele mesmo dia em busca de resolver essa questão do Lucas. Já acionamos tudo que nós podíamos, economias, enfim, tudo para nos dedicarmos a essa situação. Então, nós estávamos ali nessa situação muito complicada, sem saber muito o que fazer e do que nós estávamos lidando. E no segundo dia, quando saiu o exame, o médico ele foi muito incisivo e muito direto. Ele virou e falou que a função renal do Lucas realmente não estava funcionando. Ele não tinha função renal, isso através do exame feito com a urina dele, e que qualquer procedimento, qualquer coisa que ele viesse fazer seria inviável. Recebi aquela informação, impactou muito, tanto a mim como a Thay. Isso realmente foi algo muito, muito marcante, eu lembro muito bem disso. E naquele momento nós questionamos o médico e perguntamos, tá, mas além disso, além de simplesmente cruzar a mão e não fazer nada, cruzar os braços e não fazer nada, o que nós podemos ainda tentar fazer para ajudar o Lucas? Ele virou e falou, olha, os rins eles não se regeneram, então se ele não tem uma função renal agora, ele não vai ter uma função renal depois, não tem o que fazer. O que vocês podem fazer em medida paliativa é vir aqui em Goiânia a cada 10 dias para nós retirarmos esse xixi aí do Lucas e fazer com que a bexiga dele não fique tão inchada, porque isso causa dor, isso causa sofrimento para o bebê. É o que a gente pode fazer, mas isso é um procedimento arriscado, pode gerar infecção, enfim. Só se vocês realmente quiserem, eu topo, consigo agendar daqui a 10 dias a próxima consulta, eu repito esse exame novamente para vocês. Mas eu já garanto que isso não vai mudar nada, porque, enfim, os rins já pararam de funcionar e não tem o que possa ser feito para que esses rins voltem a funcionar. E foi com esse diagnóstico que nós voltamos para Belém. E durante esses 10 dias, de 9 a 19 de novembro, foi o período ali da nossa primeira para a segunda ida a Goiânia com esse médico, nós realmente não paramos um minuto sequer. Foram 10 dias assim que quase nós não dormimos. Por quê? Nós buscamos todo tipo de informação possível desse quadro que o Lucas estava enfrentando. Pesquisamos na internet, nos consultamos com diversos especialistas, vários médicos, nós passamos assim, praticamente todos os dias nos visitando, nos consultando com 1, 2, às vezes 3 médicos. Nós descobrimos que essa especialidade, que é o nefropediatra, não, na verdade tinha, mas era muito raro dentro do estado, lá do Pará. Nós conseguimos até nos consultar com uma dessas profissionais que atendiam lá em Belém, em caráter de exceção, enfim, pela história que nós conseguimos passar para a médica. Ela nos atendeu e tudo, e foi cada diagnóstico similar ao que o médico de Goiânia falou. E as palavras que nós ouvimos que impactaram muito foi: não há o que ser feito, tem que se conformar, é incompatível com a vida, rim não se regenera, realmente é um quadro que é raro, mas que não tem muito o que ser feito. Enfim, todas essas notícias foram 10 dias escutando cada uma delas. E nós já nos programamos, porque nós nos agarrávamos em cada oportunidade. E se o médico falou que nós podíamos ir até lá, e era o único médico que nós conhecemos que poderia fazer, e era referência para fazer esse procedimento lá em Goiânia, nós nos organizamos para ir até Goiânia a cada 10 dias, até que o Lucas viesse a nascer. Isso era novembro e estava previsto o nascimento para março.
Então nós nos programamos ali, víamos que não íamos ter condições de bancar com todos esses custos, né, de passagens aéreas, hospedagens, enfim. E foi aí que nós realmente conhecemos o poder da solidariedade, o poder da ajuda, né, o poder de realmente você fazer algo pelo próximo, por outra pessoa. Para que vocês possam ter a dimensão, nós iniciamos uma trajetória muito intensa em busca de recursos e informações, sejam elas qual fossem, para tentar ajudar de alguma forma o Lucas. E nós acabamos até indo para um programa televisivo de canal aberto, contando um pouco da história. Nós fomos assim ajudados muito por diversas centenas de pessoas que até hoje nós não conhecemos, nem temos como conhecer, porque muitas das doações foram anônimas. Mas o que eu posso te dizer é que na segunda ida para Goiânia, nós já tínhamos todas as passagens reservadas, ou seja, pessoas que já estavam responsáveis por adquirir essas passagens para que nós pudéssemos viajar para Goiânia. Nossa hospedagem em Goiânia também estava garantida. Uma pessoa ia ceder a casa dela para nos receber todas as vezes que nós fôssemos em Goiânia. E muita coisa aconteceu. E nós fomos a segunda vez e refizemos o exame. E o médico realmente foi ainda mais incisivo em dizer que não tinha o que fazer, que realmente o quadro do Lucas era incompatível com a vida e quis nos desanimar sobre continuar com aquele procedimento de retirada da urina da bexiga dele a cada 10 dias, porque isso não ia resolver nada, enfim. E aquilo nos abalou, de certa forma, e nós retornamos para Belém pela segunda vez. Nesse período de 10 dias que ia ser para a terceira visita, que ia acontecer lá em 29 de novembro, que tecnicamente seria em Goiânia, nós acabamos conhecendo algumas pessoas especiais que acabaram nos oferecendo uma segunda opção, que é o tratamento em Curitiba. Então, sem saber absolutamente nada de Curitiba, sem nunca ter vindo em Curitiba, realmente nós apostamos, nós agarramos essa oportunidade e decidimos vir para Curitiba. Pegamos nossas passagens e embarcamos no avião. E dia 29 de novembro de 2012, por isso que eu escolhi essa data de lançar o primeiro vídeo, nós aterrissamos lá no aeroporto Afonso Pena, pisamos na Curitiba pela primeira vez. E ali nós consideramos realmente o início de uma nova história nas nossas vidas, e é assunto para os nossos próximos vídeos, que você vai descobrir aí junto com a gente como que foi essa trajetória aqui em Curitiba e como que nós enfrentamos e vencemos esse quadro que até aquele momento era completamente incompatível com a vida, de acordo com a medicina, de acordo com diversos médicos profissionais. Eu espero que você tenha acompanhado até aqui e quero te desejar aí um final de semana maravilhoso, uma semana também abençoada, e que você esteja aí aguardando e preparado para o próximo vídeo da semana que vem, que se você já achou que até aqui foi impactante, tem muita coisa que nós queremos compartilhar para vocês, que tenho certeza que vai mexer aí com você, como tem mexido e mexe conosco até hoje. Então, Deus abençoe e até o próximo